Olá, estudantes do 8º ano do ensino fundamental. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Luíse Coutinho e estarei aqui junto com vocês no nosso chat, nos momentos de interação. E quem vai ministrar a nossa aula de hoje é o professor Antônio Russo. Tudo bem, professor Antônio? Tudo bem, professora Luíse. Tudo bem aos alunos aí do 8º ano do ensino fundamental. Um abraço também aos professores e aos demais que irão acompanhar a mais essa aula, falando aí sobre América Latina, né, professora? Exatamente. O tema da nossa aula de hoje é Características Gerais das Cidades Latino-Americanas, parte 1. E na próxima tela vai aparecer para vocês a habilidade que trabalharemos, a habilidade do currículo paulista, que é identificar, comparar e analisar as principais problemáticas sociais, econômicas, demográficas, culturais, ambientais, políticas, entre outras, e relacionar com o processo de urbanização das cidades latino-americanas. A unidade temática é conexões e escalas, e o objeto do conhecimento é corporações e organismos internacionais e do Brasil na ordem econômica mundial. Para a gente já começar aí os nossos trabalhos aí da nossa aula, vocês irão assistir a um vídeo. Peço que vocês prestem bastante atenção, tomem nota, deem print da tela, quem estiver assistindo pelo celular, porque na sequência a gente já tem uma interação pelo chat. Vamos lá? Mais que nunca precisamos localizar a produção mais cerca dos mercados. Isso, obviamente, inclui produção agrícola. Não tem mais sentido importar e exportar 80% dos produtos dos países. A gente precisa planejar o uso dos solos de maneira que não tem mais competição entre urbanização, construção das cidades e produção agrícola. A ideia é através de um bom planejamento do território, não só da cidade, mas do território em geral, e também cooperação entre vários municípios, é alocar o uso do solo unicamente para a produção agrícola e que os centros urbanos são não só polos de consumação, mas também um lugar para fazer a transformação do mercado dos produtos. Crianças estão nas escolas, estão ávidas, estão para aprender e aprender também como cuidar nossa própria saúde, como levar isso também às famílias, é importante. Mas parte também por ter políticas públicas que promovam alimentos que são saudáveis nas escolas, nas comunidades, essas cidades que têm tantas pessoas onde moramos. Crianças se sentam parte de não uma cidade, mas um território com identidade cultural, com costumes gastronômicas, com espaços verdes que é preciso frequentar. Se nós avançamos em sistemas alimentares saudáveis nas escolas, em esquemas de programas de alimentação escolar e condição física, estamos dando passos fortes contra a obesidade. Muito legal aí esse vídeo que retratou um pouquinho ali de um fórum onde representantes das cidades latino-americanas discutiram a produção e o acesso aos alimentos, né? Bem interessante. Mas já que a gente está falando de cidades latino-americanas, nada melhor do que um exercício aí onde vocês vão identificar as capitais dos países latino-americanos. Vamos dar uma olhadinha aí na nossa tela. Então, vocês vão relacionar as
colunas, né? Vocês vão apontar o número ali, o algarismo romano e a letra casando o país com sua capital. Certo, gente? Quantos minutos, professor Antônio? 2 minutos. Em 2 minutos a gente volta. Voltamos, agradecendo aí as interações dos estudantes e também dos professores. Alguns alunos foram colocando as respostas de pouquinho em pouquinho, mas vamos colocar aqui para representar todos os estudantes que participaram, 3 estudantes, a Maria Eduarda, o Leonardo e a Cauana, que responderam 1D, 2E, 3A, 4B e 5C. Vamos dar uma olhadinha na tela se está certo, professor Antônio? Vamos lá, vamos acompanhar na tela. Então tá lá, ó. Capital da Argentina, Buenos Aires, então é a letra D de dado. A capital do Chile é Santiago, então é a letra E. A capital da Venezuela é Caracas, letra A. A capital da Colômbia é Bogotá, então é a letra B de bola. E a capital do Paraguai, Assunção, letra C. Então, para quem acertou aí, parabéns. É importante aí saber aí as capitais aí dos países do mundo todo, logicamente que a gente não decora, eu como professor não vou saber dizer assim na hora todas, mas pelo menos da nossa região aqui é importante ter esse conhecimento aí, principalmente da América Latina, tudo bem? Bom, na próxima tela vai falar sobre urbanização, né, que é um dos problemas que nós temos aí na América Latina. A América Latina e o Caribe é a região mais urbanizada do mundo, mas também uma das menos povoadas em relação ao seu território. Quase 80% de sua população vive em cidades, uma proporção superior à do grupo de países mais desenvolvidos. O crescimento demográfico e a urbanização, processos que no passado foram muito acelerados, perderam força. Atualmente, a evolução demográfica das cidades tende a se limitar ao crescimento natural. É lógico que, né, que principalmente quando a gente estuda aí décadas de 1960, 1970, 1980, com aquele foco industrial nos grandes centros, a demanda urbana ela acabou explodindo. Né? Muitas cidades aí se transformaram
em macrocefalias urbanas, que a gente fala, que a gente denomina quando há um inchaço das grandes cidades na sua área, no seu território. Então nós temos cidades aí com densidade demográfica aí acima de 400, 500 pessoas por quilômetro quadrado. A gente fala aí, por exemplo, da cidade de São Paulo, da cidade do México, né, que também tem esse reflexo. Então a gente vai ver aí a imagem aí da cidade do México, né, uma foto aí mostrando a densidade aí, né, da população, como é enorme, porque a cidade do México é considerada aí o centro de uma das maiores metrópoles do mundo, com mais de 20 milhões de habitantes. É o que acontece aqui com São Paulo, por exemplo, que também é considerada aí uma das maiores metrópoles do mundo, né? Quando a gente fala metrópole, a gente tem uma cidade principal e ela conurba outras cidades no seu entorno. O que é essa conurbação? Nada mais do que você, né, invadir o território de uma cidade menor que está no seu entorno. Então aqui em São Paulo, por exemplo, são 39 municípios conurbados. A cidade do México tem também esse fator. Por quê? Porque o interesse, né, a atração que tem essas cidades é muito grande, principalmente na questão econômica, né, na qual famílias vêm para esses grandes centros à procura de uma expectativa de vida melhor, principalmente quando a gente fala em questões econômicas. Tá? Na próxima tela a gente vai ver aí população e urbanização. Então, de acordo com os estados das cidades da América Latina e Caribe, relatório inédito produzido pelo Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos, que é a ONU Habitat, a taxa de urbanização no Brasil e nos países do Cone Sul chegará a 90% até esse ano. No México e nos países da região andino-equatorial, o número atual não passa de 85%. O Caribe e a América Central têm taxas de urbanização mais baixas, mas o aumento é constante com a perspectiva de chegar a 83% e 75% da população urbana em 2050, respectivamente. Então a gente está observando que realmente nas regiões da América Latina e do Caribe, né, que está incluído aí nessa região, nós temos aí uma grande urbanização, essa questão, né, das pessoas saírem das áreas rurais e irem para as áreas urbanas, esse êxodo rural, que em algumas regiões está diminuindo, mas que em outras regiões está aumentando. É o caso, por exemplo, do Brasil. O Brasil já passou de 90% da sua taxa de urbanização. Então a tendência é que se estabilize e comece a declinar, porque as pessoas começam a ficar percebendo que não tem muito o que fazer nos grandes centros e principalmente nas áreas urbanas. E a dificuldade cada vez maior. Então também tem que ter incentivos, principalmente em áreas rurais, na qual nós já temos uma mecanização agrícola, um desenvolvimento agropecuário, industrial muito forte, em atrair mão de obra, principalmente a mão de obra especializada, e assim atrai essas pessoas e transforma nesse êxodo rural, que perpetuou até a década, principalmente até 1990, né, a década de 1990 do século passado, né, e começa a ter um fluxo ao contrário, né, um êxodo rural, mas com perspectivas de ganho de vida superior ao que se tinha há 30, 40 anos atrás. Então, a questão econômica, logicamente, é a que mais pesa, mas também a qualidade de vida, numa questão geral, também tem. Então, algumas cidades do interior de São Paulo, elas fizeram uma infraestrutura muito parecida com a cidade de São Paulo para atrair essas indústrias e atrair essa população. Então, necessariamente, você não precisa ruralizar as suas regiões, né? Você pode urbanizar, mas que essa urbanização seja mais distribuída, não seja concentrada nos grandes centros. Quando eu falo grandes centros, eu não estou só falando da cidade de São Paulo, da cidade do Rio de Janeiro, estamos falando de outras cidades principais também aí, que necessariamente não precisa ser uma capital de um estado. Você pode falar de Campinas, aqui no estado de São Paulo, você pode falar de Ribeirão Preto, que está aí a 400 quilômetros de distância. São cidades importantes, tem seu núcleo industrial, o seu núcleo agropecuário, que é um desenvolvimento econômico e tem qualidade de vida. Então é importante retratar sobre isso. Vamos ver aí uma imagem da cidade de São Paulo, né, que das cidades aí, junto com a cidade do México, na América Latina, é uma das maiores, é a cidade mais rica dos centros urbanos da região. Quando a gente fala da região, nós estamos falando da região da América Latina. Então nós pegamos lá do México até o sul, né, aqui da América do Sul. Então a cidade de São Paulo, ela é considerada hoje, né, uma das
a cidade mais rica na América Latina e uma das 3 mais ricas da América. Então, para vocês terem uma ideia da importância da cidade de São Paulo e, logicamente, do estado de São Paulo para o território, tanto aqui no Brasil, como também da população dos estados e dos países da América Latina. Tudo bem? Vamos ver aí uma outra tela falando sobre população e urbanização segundo as Nações Unidas aí. O número de cidades aumentou 6 vezes em 50 anos. Metade da população urbana reside atualmente em cidades com menos de 500 mil habitantes e 14 nas megacidades. Mais de 222 milhões no primeiro caso e 65 milhões no segundo. Só lembrando que megacidade são cidades que têm acima de 10 milhões de habitantes, tá? Então, quando fala megacidades, são cidades acima de 10 milhões de habitantes, tudo bem? Vamos seguir lá na leitura. O progresso no acesso à água, saneamento e outros serviços tem aumentado a atratividade das cidades intermediárias, apontando para um sistema mais equilibrado de cidades nesses países. O êxito migratório do campo para a cidade perdeu peso na maioria dos países. As migrações são agora mais complexas e ocorrem principalmente entre cidades, às vezes através de fronteiras internacionais. Também são relevantes os movimentos de população dentro das cidades, entre o centro da cidade e sua periferia, bem como entre centros urbanos e secundários. Quando a gente fala na questão de periferia, a gente está falando sobre as questões das cidades, né, nos entornos das principais cidades. É o que eu falei anteriormente. Essa questão da infraestrutura e do atrativo, né, se tornar uma cidade atrativa, principalmente em questões econômicas e qualidade de vida, faz com que muitas cidades, né, acabam atraindo pessoas que viviam nos grandes centros e acabam indo para essas cidades com menor porte, mas com uma característica semelhante aos grandes centros urbanos. E nós temos uma questão grave, que ele foi citado aqui, que é a questão aí da moradia. Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês, né, de um problema de moradia, né, na capital da Venezuela, em Caracas. Lógico que isso aí não é, né, somente lá. Se formos colocar todos os países da América Latina, todos eles vão ter problemas de infraestrutura de moradia. Isso aqui é só um exemplo aí na capital da Venezuela, né, mostrando aí da precariedade das moradias por causa dessa falta de moradia que nós temos não só na América Latina, mas no mundo todo, principalmente nos países em desenvolvimento, que é a maior parte dos países que nós temos aqui na América Latina. Tudo bem? Vamos lá para a próxima tela aí, por favor. Então, a população e a urbanização. A expansão urbana tem feito com que muitas cidades transbordem os limites administrativos de seus municípios e terminem por absorver fisicamente outros núcleos urbanos em um processo de conurbação. O resultado foi o surgimento de áreas urbanas de grandes dimensões territoriais e às vezes formalizadas em uma área metropolitana composta por múltiplos municípios e com uma intensa atividade em todos os âmbitos. É o que eu falei anteriormente para vocês, né? As cidades, principalmente as maiores, elas vão crescendo, produzindo aquilo que eu falei para vocês de macrocefalia urbana, inchando. Então, a sua área territorial ela vai se expandindo e vai chegando à fronteira, extrapolando essa fronteira para os outros municípios. E aí nós chamamos das grandes metrópoles. Então, no Brasil, nós temos várias grandes metrópoles. Então, temos a Grande São Paulo, a Grande Rio, nós temos a área da Baixada Fluminense também, que é considerada também uma grande metrópole. Nós temos a Grande Porto Alegre. São várias, né, regiões metropolitanas que agregam essa questão conurbada e que, na hora de gerir, todos os municípios têm que falar a mesma língua. Porque você está envolvendo aí a população que pode fazer, né, uma migração sazonal, aquela que por certos períodos do ano vai de uma cidade para outra. Você pode falar de uma migração pendular, que é aquela pessoa que mora no local e trabalha em outro município, né? Então, assim, são as famosas cidades dormitórios. Então, você pode ter gente que mora em Osasco e trabalha na cidade de São Paulo, mora em Taboão da Serra e trabalha na cidade de São Paulo, entendeu? Então, tudo isso aí acaba afetando, né, a questão da gestão. Então, envolve meio de transporte, envolve habitação, envolve saneamento básico. Isso é um problema que
aos poucos está melhorando nas cidades da América Latina, mas precisa ainda chegar a um foco maior, né, numa porcentagem bem mais próxima de 100% para agregar toda a população dessas regiões aí. E falando em população, vamos ver aí uma tabela mostrando a população mundial por região. Então nós temos aí, né, vamos centralizar aí na região da América. Então nós temos a América do Sul com mais de 430 milhões de pessoas, né, já em 2020, com uma população concentrada de 5,53% da população mundial, tendo uma taxa de crescimento de mais ou menos 0,83% ao ano e uma densidade demográfica de 24,15 habitantes por quilômetro quadrado. A América Central tem mais de 179 milhões de habitantes, uma população mundial de 2,31%, uma taxa de crescimento de 1,17% ao ano e uma densidade de 343 habitantes por quilômetro quadrado. O Caribe, né, a região central lá do Caribe, 43 milhões e meio de pessoas mais ou menos, uma população de 0,56%, uma taxa de crescimento de 0,46 e uma densidade de 15,81 habitantes por quilômetro quadrado. Então, a gente observou que, num geral, o que acontece? A América tem um pouco mais de 8% da população mundial. Se analisar o total da população com a relação da América, né, da América Latina, né, vamos dizer assim, não, excetuando a América anglo-saxônica, que envolve Estados Unidos, até porque os Estados Unidos são mais de 300 milhões de habitantes, né, e mais o Canadá, que aí tem menos, mas a América Latina, ela tem uma população, em consideração ao mundo, até pequena, porque é menos de 10% da população mundial. Então, não pode-se ter a desculpa de que há o excesso de população, com exceção de que a gente viu da América Central, que a densidade demográfica é muito mais do que 10 vezes o que se tem na América do Sul. E aí, então, a maior concentração está na América Central, quando a gente fala de América Latina. Mas o crescimento populacional anual, ele é baixo. Porque a ONU, ela faz uma perspectiva de um crescimento, né, anual ser em torno de 2,1% para não perder mão de obra, para não ter um déficit, né, de população jovem em relação à população idosa. Então, mais ou menos em torno de 2,1%. Nós estamos abaixo disso. As 3 regiões que foi mostrada para vocês estão abaixo disso. Então, a população não está aumentando como aumenta, por exemplo, na África. Na África, nós temos aí um aumento de mais de 2,49% ao ano. Nós temos uma população lá de mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Então, são continentes que a gente vê que tem diferenças. E esses aspectos socioeconômicos vão refletir na quantidade de população. É isso que nós temos que entender. Vamos ver melhor aí a tabela, vendo só as regiões da América Latina. Então, nós temos lá a América do Sul, como eu citei para vocês, a América Central e o Caribe, e citei esses valores para vocês. Então, como eu falei, né, nós temos aí uma população mundial, uma população da América Latina, que tem mais ou menos aí um pouco mais de 600 milhões de habitantes, né, com um pouco mais de 8% da população mundial, e com uma taxa de crescimento aí um pouco acima de 1%, se a gente for acrescentar, menos até de 1%, se a gente for acrescentar e fazer uma média entre essas 3 regiões, né? Só retratando que a América Central, que tem aí uma densidade populacional, porque tem uma população total de 180 milhões de pessoas, né, numa área bem menor. Então, né, dividindo a população pela área da América Central, que é pequena, aí dá esse montante de habitantes por quilômetros quadrados, né, professora? Exatamente. Então, vocês acabaram de ver aí uma tabela, né, falando da população mundial por região, depois isolando aí o continente americano, e agora vocês vão fazer uma atividade onde vocês vão analisar uma tabela. Vamos dar uma olhadinha aí. Então, olha só, essa tabela que está dividida em 2 partes aí, representa os 20 países mais populosos do mundo. E vocês vão apontar no nosso chat quais países da tabela pertencem à América Latina. Quais países da tabela pertencem à América Latina? Quantos minutos, professor Antônio? Vamos dar 1 minuto e meio para observar bem. 1 minuto e meio. Já já a gente volta.
Essa estava fácil, né, pessoal? Muitos estudantes pontuaram aqui as respostas do chat. Vou pegar alguns estudantes para representar todos aqueles que participaram dessa interação. Então, o Vitor Alexandre, o Ryan Pedro, a Érica, a Liz, a Ellen, o Leonardo responderam Brasil, México e Peru. É isso mesmo, professor Antônio? É isso aí. Vamos voltar um pouquinho aí na tabela, só para mostrar para vocês aí. Né, o Brasil está lá em 6º lugar, né, com um pouco mais de 212 milhões de habitantes. O México em 10º, com um pouco mais, quase 129 milhões de habitantes. E o Peru em 17º, aí, com um pouco mais de 84 milhões. Parabéns aí aos alunos que responderam. Isso aí. Agora a gente vai assistir a um vídeo transformando os objetivos do milênio rumo a 2030. Já já a gente volta. Qual foi o mais bem-sucedido movimento global contra a pobreza? Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio traçaram poderosos objetivos, estabelecendo ambiciosas metas globais e medindo o progresso para acabar com a pobreza e para melhorar a vida dos mais vulneráveis. Desde 1990, 700 milhões de pessoas a menos vivem na pobreza extrema. Regiões em desenvolvimento alcançaram 91% de matrículas na educação primária. 2 bilhões e 600 milhões tiveram acesso e aprimoraram os recursos de água potável. O número de novos infectados de HIV caiu 40%, mas nós podemos ainda muito mais. Aproveitando o estímulo gerado pelos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, temos a oportunidade de adotar novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Juntos, nós podemos construir um mundo melhor e um futuro brilhante. O tempo para agir é agora. 2015 é o ano da ação global. Nós temos essa grande e ambiciosa agenda diante de nós. Com os novos objetivos globais para o desenvolvimento sustentável, nós podemos mais e mais acabar com todas as formas de pobreza e garantir que ninguém seja deixado para trás. Nós podemos mapear um futuro digno para todas as pessoas de todos os países. Juntos, nós podemos transformar o mundo até 2030. Muito bom, né? Vimos aí números expressivos que a cada ano vão melhorando, mas como disse o vídeo, pode melhorar mais, né? Então, sempre buscando, né, as melhores características, principalmente o aspecto social, para fazer com que essas cidades aí se tornem cidades cada vez mais desenvolvidas. Eu sempre falo para os alunos, não adianta nós sermos potências econômicas se o nosso social deixa a desejar. Por isso que tem o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Ele retrata claramente o aspecto social e o aspecto econômico, tudo bem? Vamos ver aí a questão dos serviços básicos de abastecimento de água. Então, a região da América Latina e Caribe já atingiu os objetivos do milênio no que diz respeito ao abastecimento de água. Atualmente, 92% da população urbana dispõe de água encanada e o número sobe para 98% se consideram-se outras fontes de água. No entanto, existem lacunas significativas na qualidade do serviço. Estima-se que 40% da água tratada é perdida devido ao mau funcionamento da infraestrutura, vazamentos e usos inadequados, enquanto as políticas tarifárias nem sempre cobrem os custos de operação e raramente beneficiam os mais pobres. Então nós temos esse problema que é o desperdício de água. Não é só na casa, na indústria e principalmente na agricultura. É a questão da onde a água é tratada até onde a água é consumida. Então esse caminho, se não tiver uma boa manutenção, ela acaba sendo desperdiçada. E o caminho aí é longo, né? Vamos observar aí no mapa essa questão da disponibilidade e abastecimento de água no período de 2017, somente no Brasil. Então nós temos lá, né, na torneira, mostrando lá, 86,7% da população tem água diariamente. 6% tem de 4 a 6 vezes na semana. E 5,4% de 1 a 3 vezes na semana. Tá? Então, esse um pouco maior, cerca de 11% da população,
precisa entrar no diariamente, né, professor? Não dá para ficar com água de vez em quando, né? Exatamente. A gente até vê uma curiosidade, agora há pouco na aula do 6º ano, a gente estava falando da questão da água, falou que a região norte é a região que tem mais recursos hídricos, né? Mas na questão da distribuição, deixou a desejar ali, pelo que nós percebemos no mapa que nós analisamos, né? Tem a questão da população, né? Mas se a gente, como a professora falou, vamos lá para o mapa e nós vamos ver lá, rede geral de distribuição por regiões. Então lá a região norte, né, que tem mais de 60% da disponibilidade de água doce do Brasil. Rede geral de distribuição somente 59,2%. Lógico que tem lá os problemas naturais, que é a floresta amazônica, as populações ribeirinhas vivem à distância, mas não justifica. Nós temos 80,3% na região nordeste, 92,5% na região sudeste, 88,1%. Na região sul e 86,8% na região centro-oeste. Então, a gente observando, quem realmente só ultrapassou, né, na questão dos objetivos do milênio só foi a região sudeste, que passou dos 92%. Do lado esquerdo, aí nós temos aí no mapa a rede de distribuição, como é que ela é feita em várias situações. Então, a rede geral de distribuição, né, por encanamento, tal, 85,7%. Poço fundo ou artesiano, 6,6%. Poço raso ou lençol freático ou cacimba, 3,3%. Fonte ou nascente, 2,1%. E outra forma de abastecimento, 2,3%. Lembrando que quando vem da rede geral de distribuição, ela é tratada. Das demais, ela não tem um tratamento específico. Então tem que se tomar muito cuidado quando a gente fala dessa questão do tratamento da água. Vamos ver aí, serviços de saneamento básico. Os progressos no serviço de saneamento básico têm sido menores. Na cidade, 74 milhões de pessoas, 16%, ainda carecem de saneamento adequado. Em geral, a situação é um pouco melhor nas grandes cidades do que nas pequenas, mas em todos, menos de 20% das águas residuais é tratada antes de seu descarte, com consequente perigo sanitário e ambiental. Tem que lembrar que as maiores mortes, principalmente de crianças, antes de completar 5 anos, vêm da água tratada. Então é importante essa questão do saneamento básico, principalmente nas redes de água para consumo e redes de esgotos. Então vamos ver aqui no mapa, rede geral de esgotamento, que é o esgoto, ou fossas ligadas a rede por regiões em 2017. Então a gente observa no mapa que no norte somente 20,3% é tratado. Na região nordeste, 45,1%. Na região centro-oeste, 52,8%. Na região sul, 65,9%. Na região sudeste, 88,9%. E quando fala sobre a questão do esgoto sanitário no Brasil, 66% rede geral ou fossa ligada à rede, 30,3% fossa não ligada à rede e 2,9% de outra forma de esgotamento. Vai saber como é que é feita esses 2,9%. Exatamente. Então, acho que muito disso impacta na questão da poluição das águas, né? Como o professor acabou de pontuar, a causa de mortes de crianças antes dos 5 anos é por água contaminada, né? Exatamente. Então, realmente é preocupante. São preocupantes esses números e a gente pensando nas metas ali, 2030 está aí, gente, não está tão longe. Então, a gente precisa começar a agir agora. Tem que lembrar que tem algumas cidades ainda no Brasil e em outras partes do mundo que utiliza os oceanos como retirada da rede de esgoto. É uma coisa que já devia ter acabado há muito tempo, até pelas tecnologias que nós temos. Vamos para a próxima tela aí, que é o serviço básico urbano através dos resíduos sólidos, né? Os lixos, que antigamente chamava de lixo, né? Agora nós chamamos de resíduos sólidos. Cada habitante urbano da região gera quase 1 quilo de resíduos sólidos diariamente. Uma quantidade que tem aumentado, embora as cidades tenham melhorado os serviços de coleta e eliminação de lixo. Estender o serviço a bairros precários segue sendo um desafio. Fora do setor informal, as atividades de reciclagem, reutilização e aproveitamento são incipientes e estão longe de utilizar todo o potencial
que oferece. Então também o resíduo sólido, ele tem um problema agravante, principalmente nos grandes centros. Vamos observar aí na tela o mapa, mostrando aí o lixo queimado na propriedade por regiões. Então nós temos na região sudeste 2,8%, na região sul 4,1%, na região centro-oeste 6%, na região nordeste 12,1% e na região norte 18,2%. E o destino do lixo no Brasil, que está à esquerda, 1,3% tem outro destino, 7,9% coletados em caçamba, 7,9% queimado na propriedade e 82,9% é coletado diretamente. Então, também tem a questão do resíduo sólido, principalmente nos grandes centros, porque como as cidades estão crescendo, se inchando, cada vez menos tem locais para desovar esses lixos, principalmente esses lixos sólidos aí, que precisa dar um jeito, de fazer lá uma reutilização desse lixo, fazer o material orgânico se separar do material que não é orgânico, então tudo isso aí tem que ser bem captado, Vamos lá para finalizar a aula aí, serviços básicos urbanos, o transporte público. As cidades da região se destacam pela importante participação do transporte público, 43%, da caminhada e do ciclismo, 28%, nos deslocamentos e no desenvolvimento de sistemas de transporte coletivo integrados, que é o famoso BRT. No entanto, devido à recente proliferação de veículos individuais, o número mais que dobrou em 10 anos. E a expansão da mancha urbana, muitas cidades sofrem com altos níveis de congestionamento e até mesmo paralisia com significativos custos econômicos, sociais e ambientais. Então, mais um outro problema urbano que nós temos nos grandes centros, principalmente aqui na América Latina, no Brasil também não é diferente. Então, essas questões aí precisam ser retratadas, tudo bem? Na próxima aula a gente vai seguir falando sobre as cidades da América Latina, que vai ser amanhã, então não deixe de acompanhar. Printem essa próxima tela, saiba mais, faça uma pesquisa nesse link aí, Biblioteca do IBGE, tem todas as informações que eu passei para vocês aí, que nós passamos, mais outras informações sobre aqui as cidades brasileiras, faça uma pesquisa aí da sua cidade, como é que ela está nesse desenvolvimento aí, professora? Exatamente, Então é bem importante vocês olharem os dispositivos que a cidade de vocês oferece para atender essas questões pontuadas e, se não oferecer, exercer a sua cidadania aí, cobrando das autoridades e também fazendo a sua parte em casa, economizando água, separando lixo e outras medidas que podem ser feitas aí individualmente, cada um fazendo a sua parte. Eu agradeço demais ao professor Antônio pela aula, muito interessante, muito bacana, e você, estudante, pode avaliar a nossa aula através do QR Code e também do link que aparece aí na tela, onde vocês vão acessar a nossa pesquisa. Certo, gente? Muito obrigada por todas as participações, os professores que também assistem a nossa aula, e até a próxima!